Olá, turma. Boa tarde, tudo bem? Vamos lá para mais uma leitura, né? Glória a Deus por mais um dia. Hoje, sábado, um dia mais tranquilo, mais em casa, né? E a gente pode fazer isso um pouco mais cedo, graças a Deus. Vou tirar esse período da tarde para fazer leitura, meus estudos. Então, Deus preparou esse momento precioso para nós. Vamos continuar? Antes a gente vai orar, entregar esse momento para o Senhor e dar continuidade aqui na nossa leitura em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Jesus, por esse dia, te agradecer por esse momento que o Senhor tem preparado para nós aqui, para estarmos meditando na tua palavra, lendo, um dia tão tranquilo, Senhor, onde o Senhor preparou já todas as coisas, inclusive esse momento. Obrigada, Jesus, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de compreender um pouco mais, de entender melhor o propósito do Senhor na palavra, aquilo que o Senhor tem para nós, para a nossa vida como igreja, para a nossa vida como filhos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas e que o Senhor possa, sim, Senhor, fazer de nós esse corpo que o Senhor tem nessa terra, que as nossas mãos sejam realmente as tuas mãos, Senhor, que os nossos pés sejam verdadeiramente os teus pés, que a nossa mente, Senhor, seja a tua mente nessa terra, a nossa boca seja a boca do Senhor, que os nossos olhos possam olhar com os teus olhos, Pai. Obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor está fazendo, Pai, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Muito obrigada, Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá? Hoje a gente vai continuar dentro do livro de Esdras, mas em seguida a gente já vai começar Neemias. E o livro de Esdras, a gente está justamente numa passagem extremamente difícil de compreensão muitas vezes para nós. Por quê? Porque a gente está num momento em que Esdras então volta para Jerusalém, liberado pelo rei Ataxerxes, né, do reino da Pérsia. Eles é que estão ainda no domínio do Império Persa. Porém, quando Esdras chega lá com os outros levitas, os outros sacerdotes, eles percebem um Israel, um povo judeu totalmente misturado, totalmente contaminado com mulheres de outras nações, principalmente, né? E desses casamentos misturados, então surgiram filhos que não eram legítimos, judeus de cada uma de suas tribos. Então, cada tribo tinha se contaminado com mulheres de outras tribos. Eu acredito que, em especial, a tribo de Levi, provavelmente, né? Imagina a tribo dos sacerdotes, dos levitas, se misturando com outras nações e então nascendo filhos que não eram legítimos levitas, legítimos homens que estariam trabalhando dentro do tabernáculo, dentro do templo, né? Então, isso aqui é uma observação minha, não é a Bíblia que está dizendo. Mas a gente vai ver então que Esdras se abate por isso, né? Ele ora pedindo misericórdia para o Senhor, pedindo que a graça do Senhor alcance eles e que eles possam tomar uma decisão sábia diante dessa situação de contaminação, né? Espiritual principalmente. E então, Esdras pede uma direção para o Senhor e o Senhor vai trazer essa direção justamente pedindo para que eles se afastem, né? Rejeitem essas mulheres e esses filhos, que o Senhor vai cuidar deles e eles continuem dentro da aliança que o Senhor havia feito com eles. Então, a gente começa justamente em Esdras, capítulo 10, do versículo 16 ao 44. É o texto que a gente vai ler agora, que ele vai falar sobre nada mais, nada menos do que essas famílias que vão ser novamente, então, separadas, né, dessa contaminação. Nós estamos do dia 1º de janeiro de 458 a 1º de abril de 457. Então, a gente está justamente no início de um ano onde Deus começa a fazer essa limpeza. E essa limpeza não acontece, gente, de um dia para o outro. Percebam que são 4 meses em que eles vão trabalhar em prol de fazer essa limpeza no território de Judá e de Jerusalém, ali com as tribos e com as pessoas que voltam então para Jerusalém. Esdras capítulo 10, versículo 16. E assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família,
um de cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome. E no primeiro dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês, terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes dos sacerdotes, estes foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Dentre os descendentes de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos, Maceias, Eliezer, Jaribe e Gedálias. Eles apertaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa. Dentre os descendentes de Imer, Anani e Zebadias. Dentre os descendentes de Arim, Maceias, Elias, Semaias, Jeiel e Uzias. Dentre os descendentes de Passur, Elioenai, Maceias, Ismael, Natanael, Josabade e Eleasa. Dentre os levitas, Josabade, Simei, Quelaias, também chamado Quelita, Petaias, Judá, Eliezer. Dentre os cantores, Eliasibe. Dentre os porteiros, Salum, Telém e Uri. E dentre os outros israelitas, dentre os descendentes de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dentre os descendentes de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abide, Jeremote e Elias. Dentre os descendentes de Zato, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. Dentre os descendentes de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dentre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jeremote. Dentre os descendentes de Paate, Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maceias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Dentre os descendentes de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaias, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dentre os descendentes de Rassum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dentre os descendentes de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaia, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai, Jaasai. Dentre os descendentes de Binui, Maquinadibai, Sassai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dentre os descendentes de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. Então, Esdras capítulo 10, aqui que a gente acabou de ler, põe nomes em homens que eram, muitos deles chefes de tribos, inclusive, alguns deles eram da família sacerdotal, alguns deles eram da família dos levitas, alguns deles eram da família dos cantores, dos porteiros. Então nós tínhamos pessoas de diversos segmentos ali das tribos de Israel e que tinham então se casado com mulheres estrangeiras de outras nações e que com isso tinham infringido uma lei perpétua do Senhor, que eles não deveriam se casar com mulheres estrangeiras, mas eles deveriam permanecer somente na sua linhagem para que o sangue judeu permanecesse puro. Mas eles vão fazer conforme Esdras propôs, né? Eles iam então lançar fora essas mulheres, né? Eles iam se divorciar, mandar essas mulheres embora com seus filhos que nasceram desses casamentos. E assim ofereciam então sacrifícios pela sua culpa, a palavra fala. Se você for lá dentro dos sacrifícios e buscar o significado do sacrifício pela culpa, você então vai compreender um pouquinho melhor por que eles ofereciam o sacrifício pela culpa, porque havia uma atitude muito pessoal a respeito disso e eles precisavam entender o pecado deles individualmente. Agora a gente entra numa outra fase. Depois a gente vai voltar um pouquinho nesse assunto aqui, mas Esdras propõe e eles fazem então o que Esdras pediu.
a reconstrução do muro. Nós vamos começar a ver a história, o livro de Neemias, né? O relato de Neemias a respeito dessa construção. Então, se vocês olharem um pouquinho atrás do que a gente leu até aqui, a gente tem um primeiro momento em que eles chegam lá em Jerusalém e reconstroem o altar. Então, a primeira peça, a primeira parte reconstruída em Judá e Jerusalém foi o altar de sacrifício. Depois que eles reconstroem o altar de sacrifício, aí sim uma outra leva de pessoas chegam e começam a colocar os alicerces do templo. Então conseguem fazer os alicerces, mas logo em seguida vem esse embargar da obra, né? Embargaram a obra porque temiam que Israel novamente se levantasse e guerreasse, fizesse uma rebelião. Então o império persa paralisa tudo ali, pensando que eles estavam se levantando contra. Mas depois o Senhor levanta novamente esses homens para construir o templo, e o próprio Império Persa dá todo o suprimento necessário, né? Todo o ouro, toda a prata, toda a madeira, tudo que eles precisavam para construir o templo do Deus Todo-Poderoso estava à disposição daqueles homens. E agora Esdras chega também para continuar essa obra e encontra agora homens e mulheres que precisavam então também se purificar, se santificar, para que eles pudessem começar o trabalho ali no templo. E agora a gente vê, Neemias, um outro homem que é usado nesse momento na sua história, nesse momento exatamente aqui da reconstrução de Judá e Jerusalém, para reconstruir os muros. Então, primeiro, percebam, altar, depois fundamentos, depois o templo, as pessoas que iriam trabalhar no templo e agora, por último, os muros dessa cidade chamada Judá e Jerusalém. Agora nós tínhamos uma reconstrução dos muros que estavam totalmente destruídos. Então não adiantava reconstruir os muros, sendo que o que está dentro dos muros não estava reconstruído. Isso fala muito da nossa vida, né? Isso fala da forma como Deus trabalha em nós. Deus sempre vai trabalhar de dentro para fora. Então a última parte a ser reconstruída, a última parte a ser levantada, então como uma grande muralha, é justamente os muros agora que a gente vai ver através de Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 1. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Então vamos ver a reação de Neemias. O que está acontecendo aqui? Eu vou até já falar para a gente continuar. Então Neemias recebe uma notícia através de um homem que vai visitar Suzã, né, lá onde Neemias estava morando ainda nesse momento, dentro do Império Persa, justamente na cidade onde Esther é rainha nesse momento, né? E ele foi livre da morte dos judeus através daquela história de Amã. Então, Neemias é um sobrevivente de um possível genocídio, né? Acho que é isso que fala. Uma carnificina, né? Que iria ser feita de todos os judeus. Então, Neemias é um grande sobrevivente, alguém que sobreviveu a um possível massacre dos judeus na época da rainha Esther, do rei Assuero, do rei Xerxes, né? E ele está nesse momento ainda morando em Suzã, lá no Império Persa, e ele recebe a visita de um judeu chamado Anani. E Anani chega então na cidade de Suzã e se encontra com Neemias, e Neemias pergunta como é que estão as coisas em Jerusalém, como é que estão as coisas com os exilados que tinham ido, que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, como é que estão as coisas, Anani? E Anani vai dizer que infelizmente aqueles que estão lá aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, lá em Judá e Jerusalém, passam por grande sofrimento e humilhação.
o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas destruídas pelo fogo. Então ele está dando o relatório de uma situação que ainda existe em Jerusalém. As portas tinham sido queimadas na época de Nabucodonosor, os muros tinham sido totalmente destruídos, as pessoas ainda estavam sendo humilhadas porque elas não tinham uma terra própria para a moradia, porque muita coisa ainda estava destruída, eles estavam passando por um momento de reconstrução e nada é fácil. E essa é a notícia que Neemias recebe. Aí Neemias, versículo 4 agora, 1:4, Neemias 1:4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Neemias vai orar, né? Ele ouve essa notícia e começa a lamentar, chorar, jejuar, pedindo a direção do Senhor. E agora ele então vai orar. Então eu disse, versículo 5, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Então, o que está acontecendo aqui com Neemias? Neemias recebe a notícia e ele começa durante vários dias jejuar e orar e buscar o Senhor em favor, então, dele mesmo e do seu povo, judeus, né? Os israelitas que estão voltando para Jerusalém, mas encontram uma terra totalmente destruída, e pelo povo que ainda está, né, no cativeiro, que ainda está espalhado pelo reino do Império Medo-Persa, né? Em muitas cidades. E o que Neemias faz como grande intercessor nesse momento? E esse é o diferencial de quase todos os intercessores. É lembrar Deus das suas promessas, é lembrar o Senhor daquilo que Ele mesmo disse. O que isso faz, gente, na nossa vida? Isso faz com que Deus perceba que eu o conheço, que eu conheço a sua palavra, que eu conheço aquilo que Ele disse, mas muito mais, que eu então também sei que esse Deus que eu estou orando, eu sei que Ele é cumpridor das suas promessas. Eu sei que Deus ele é fiel para cumprir cada palavra que ele deu. Então entram duas coisas muito importantes. A primeira é ser um intercessor. A segunda é conhecer a palavra que Deus disse e eu mesmo confiar nessa palavra. Eu mesmo saber que Deus vai cumprir aquilo que ele falou. E é isso que Neemias fez nessa oração. Essa oração de Neemias é tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa na sua essência, porque Neemias, assim como Moisés, assim como outros homens ao longo da história, oraram a Deus lembrando Deus das suas promessas. E como Deus gosta de ser lembrado. Ah, porque Deus tem amnésia? Ah, porque Deus esquece? Não. Porque Deus quer saber se eu e você conhecemos as promessas que nós temos para a nossa vida. Deus quer saber se eu e você conhecemos o que Ele disse e se nós temos então confiança naquilo que Ele disse. Esse é o mais importante. Então é isso que Neemias faz nesse momento. Olhar para a palavra, olhar para aquilo que Deus falou desde a época de Moisés e lembrar Deus dessas promessas que Ele fez a respeito do seu povo. Neemias capítulo 2, versículo 1.
no mês de Nissan, do 20º ano do reinado de Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Além disso, desde o 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles, na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Neemias, capítulo 2, que a gente acabou de ler, fala desse pedido que Neemias faz ao rei a respeito de ir à terra, né, de Judá e Jerusalém para reconstruí-la. Ele buscou o favor do rei, porque ele sabia que ele ia precisar da ajuda, não só da liberação do rei para ir até Judá e Jerusalém, mas da ajuda financeira, de escolta, de permissão e de tudo mais que ele fosse precisar. E ele então é nomeado governador de Judá. Neemias capítulo 5, versículo 14, que a gente acabou de ler, fala isso, né? Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Neemias está falando que ele não se contaminou, assim como Daniel, com a comida do Império Persa. Eles, sendo judeus, preferiam se alimentar daquilo que o Senhor permitia que eles se alimentassem. Então não houve contaminação. Ainda que eles fossem do Império Medo-Persa, eles não se contaminaram com o Império. Isso fala de viver no mundo, mas não estar contaminado com o mundo. Nós hoje moramos, vivemos no mundo, vivemos no Império que governa a Terra hoje, mas nós não devemos nos corromper ou nos contaminar com aquilo que o mundo nos oferece. Nós devemos estar sempre nos santificando ao Senhor. A viagem a Jerusalém, cartas e escolta. Neemias capítulo 2, versículos 7, 8 e 9. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei ao governador do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Então, Neemias, ele não só foi, como ele então tinha uma escolta para chegar em segurança em Judá e Jerusalém, e ele tinha cartas de recomendação para os governadores que estavam na parte norte de Israel, para que ele conseguisse fazer o que ele estava ali para fazer, que era reconstruir os muros e reconstruir as portas da cidade, né, do templo da cidade. Era isso que ele estava ali para fazer. Então ele tinha um foco, né? Ele tinha uma meta. Quando Neemias ouviu a notícia que Anani trouxe para ele, ele vai com todo o foco a respeito daquilo que ele precisava fazer ali. Sanbalat e Tobias causam distúrbios. Vamos ver quem são esses homens que começam a aparecer na história. Neemias capítulo 2, versículo 10. Sanbalat, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Então a gente começa a ver agora
uma oposição, né, contra aquilo que Neemias estava ali para fazer. Quando eles começam a perceber, esse Sambalate e Tobias, de que haviam pessoas interessadas em reconstruir aquela terra, em fazer o povo ter um lugar para morar com qualidade, eles começam a ficar irritados com essa situação. Neemias capítulo 2, versículo 11. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então Neemias chega em Jerusalém e durante 3 dias ele diz, né? Ele simplesmente sonda o território, ele vai examinar o que está acontecendo, né? Qual é a real situação dos muros e das portas. E ele percebe o quanto realmente os muros estão totalmente derrubados, as portas tinham sido queimadas pelo fogo na época do rei Nabucodonosor, da invasão, da destruição, né, do templo. Então ele vê toda essa situação acontecer, mas ele não conta nada para ninguém, porque ele diz que ele estava ali com um propósito que o próprio Deus tinha colocado no seu coração. E isso é interessante, eu gosto de ler essas coisas e prestar atenção num detalhe. Percebam que Deus não falou com Neemias a respeito da reconstrução do muro. Deus não falou a respeito dessa obra que Neemias deveria fazer. Neemias se sentiu compungido a fazer isso. Neemias se sentiu no propósito de fazer isso, pelo amor e pelo zelo que ele tinha pelas coisas de Deus e pelo próprio Deus, pelo amor que ele tinha aos seus irmãos. E então a gente nos leva a pensar como aquele versículo que diz assim: o Senhor é tanto aquele que coloca o desejo para fazer, né? Deus coloca, eu esqueci agora como é que é o versículo, eu vou tentar lembrar, se eu lembrar eu falo. Que o Senhor sempre ele nos coloca desejos no nosso coração a respeito de propósitos que ele deseja que nós façamos. Então, Deus coloca sempre o querer e o efetuar. Esse é o versículo. Deus sempre vai pôr o desejo no nosso coração e vai então pôr o impulso para a gente executar aquilo que ele faz. Nem sempre Deus vai trazer uma direção extremamente clara, numa voz audível. Deus vai usar um profeta para falar conosco, ou mesmo o próprio Deus falar conosco de forma muito clara a respeito de propósitos que Deus tem para nós. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita dentro de nós, é Ele quem traz direção para nós a respeito daquilo que nós devemos fazer. E nós precisamos então ser sensíveis a essa voz do Espírito Santo para ter direção a respeito das coisas que Deus deseja que nós façamos. Ninguém havia chamado Neemias para isso. Ninguém havia convocado Neemias para isso. Nenhum profeta foi buscar Neemias lá em Suzã. Ele era um copeiro do rei, ele era alguém que estava realmente vivendo a sua vida normalmente. Mas no momento em que ele recebe notícias a respeito de Israel, a respeito do seu povo, a respeito de Jerusalém, aquele anseio, aquele desejo de fazer algo pela sua terra, pelo seu povo, surgiu no seu coração e o Senhor o ajudou então dentro de tudo isso. O início da reconstrução do muro. Encorajamento ao trabalho, Neemias capítulo 2, versículo 17 e 18. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito.
E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Neemias capítulo 2, versículo 19 e 20. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Então, nesse momento, Neemias dá um chega para lá, né? Em Sambalate, Tobias e Gesem. Sambalate era um horonita, Tobias era um amonita e Gesem um árabe. Então, três nações que eram totalmente inimigas de Deus. Em toda a época do Velho Testamento, a gente vê esses povos sempre tentando guerrear, sempre tentando tomar o território dos judeus. E nesse momento, Neemias é claro e direto com esses três homens, dizendo que eles não têm parte em Jerusalém, de que eles não eram bem-vindos naquela obra e que Deus não tinha propósito com eles, mas tinha com Israel e com o seu povo. E era o próprio Deus de Israel que daria, então, eles seriam bem-sucedidos nessa obra, porque era o Senhor quem iria fazer essa obra junto com eles. Neemias capítulo 3 é o nosso texto de hoje, nosso último texto. Neemias capítulo 3. Eu não coloquei ali, não sei se a galera viu. Depois eu vou colocar lá para vocês verem. Neemias capítulo 3 é o texto todo de Neemias capítulo 3. Nós vamos até o final. Diz assim: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre dos 100, que consagraram, e até a torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os reparos, e ao seu lado, Zadok, filho de Baná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. A porta Gesana foi consertada por Joiada, filho de Pazeia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias de Gibeon e Jadon de Merenote, homens de Gibeon e de Mispa, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaias, filho de Arumaf, fez os reparos em frente da sua casa, e Atos, filho de Asabineias, fez os reparos ao seu lado. Malaquias, filho de Arim, e Azube, filho de Paat Moabe, repararam outro trecho e a torre dos fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco.
A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispa. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Azibuque, governador do meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estavam sob a responsabilidade de Binui, filho de Enadad, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a casa das armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acos, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois Benjamim e Azube fizeram os reparos em frente da sua casa, e ao lado deles Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Binui, filho de Enadad, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaias, filho de Parós, e os servos do templo que viviam na colina de Ofel fizeram os reparos até em frente da porta das águas, na direção do leste, e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaias, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois, Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina. E entre a sala, acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Grande, né, o trecho que a gente leu agora, porém é um trecho extremamente importante para a gente compreender algumas coisas muito importantes no reino de Deus. Perceberam que aqui existia tanto uma lista de pessoas que trabalharam, como dos trechos que foram reconstruídos por esses homens, por essas equipes. Os muros da cidade de Jerusalém e do templo não poderiam ser reconstruídos por somente Neemias, por 2, 3, 5 homens. Era impossível. Nós estamos falando, gente, de muros de muitas vezes metros e metros de largura, de pedras, de pesos enormes, de uma construção gigantesca em altura. Nós estamos falando de muros que cercavam toda uma cidade. Imagina aí você, não sei que cidade você mora, mas eu tô aqui em Santo André, por exemplo, no ABC Paulista, e a minha cidade é uma cidade extremamente grande. E se nós decidíssemos fazer um muro ao redor da cidade de Santo André,
para que ela fosse guardada dos seus inimigos, para que não houvesse invasões na cidade de Santo André. Imagina a quantidade de pessoas e de tempo, né, que nós levaríamos para que essa construção acabasse, principalmente se a gente quisesse fazer essa construção sozinha. Então, graças a Deus que o Senhor deixa uma passagem como essa, de Neemias capítulo 3 para nós, para percebermos que durante todo o tempo dessa reconstrução, que a maioria das pessoas fala que durou 42 dias, né? Durante todos esses 42 dias, nós tínhamos toda uma equipe, várias pessoas que ao longo dos trechos dessa construção foram tomando a frente e fazendo a sua parte, para que no final dos 42 dias tudo isso então estivesse reerguido, reconstruído e pronto, e a cidade então de Judá e de Jerusalém estivesse guardada novamente, estivesse murada, estivesse toda reparada, né? Todos os reparos que foram feitos não só nas paredes, né, de pedras, mas nas portas de madeira, nas trancas que tinham, né, nas trancas mesmo, né, nas junções das portas, tudo foi reconstruído e recolocado no lugar. E é disso que a gente está falando. Então, essa passagem de Neemias fala para nós de um momento em que eles, povo de Israel, o povo que estava ali na cidade, e vou falar mais, muito provavelmente essa lista bate com a lista de Esdras capítulo 10, a respeito desses homens que tinham, infelizmente, se contaminado com mulheres estrangeiras, mas que nesse momento se unem para reconstruir os muros, para reconstruir a sua casa, para reconstruir a sua vida, para reconstruir a sua família, para reconstruir a sua tribo. Percebem o que Deus está fazendo? Deus não está fazendo simplesmente algo físico, mas Deus está fazendo algo espiritual em Israel e com esses irmãos judeus. Então, que vocês possam meditar um pouquinho mais, se eu li muito rápido aqui, Neemias capítulo 3, para depois dar uma lida de novo e vai percebendo os trechos, né? Ele vai falando de cada trecho, de cada momento aqui, quem é que está nessa construção, quem é que está levantando esses muros naquele trecho. E ao final do tempo, nós vamos ver a partir de amanhã, eles vão falar desse término, né, dessa construção e de como se levantaram pessoas para tentar parar isso, né? Porque todas as vezes que a gente se posiciona para guardar a nossa vida, para guardar a nossa família, para reconstruir os muros que estão caídos na nossa vida, também vão haver opositores sobre nós também. Amém? Então amanhã a gente vai a partir de Neemias capítulo 4 e vamos seguir em diante aí dentro do livro de Neemias. Eu acredito que a gente deva terminar amanhã ou não, né? Acho que mais uns 2 dias aí a gente falando dentro do livro de Neemias, tá bom? Deus abençoe, gente. Amanhã, se Deus quiser, a gente tá aqui de volta para continuar aqui a nossa leitura, tá bom? Deus abençoe.